Olá, meus amigos que me acompanham aí dos meus vídeos, das minhas palestras. Hoje eu queria falar sobre um tema de extrema relevância e de muita contemporaneidade, quer dizer, algo que está acontecendo nos dias de hoje e eu espero também que aconteça durante muito tempo, que isso evolua, que é a questão do CEO de alto impacto social, né? Que tem por trás dessa nossa conversa? Por trás dessa nossa conversa tem um conceito de que vai chegar um momento, ou provavelmente esse momento até já chegou, que as companhias for profit, normais, listadas em bolsa, ou que seja, vão perceber que, de alguma forma, elas precisam gerar mais do que resultado econômico, mais do que valor para o acionista. Ela precisa gerar, de acordo com o conceito do triple bottom line, gerar valor sim para o acionista, que isso é necessário para qualquer empresa, para que ela sobreviva, mas também que ela gere resultados positivos em termos de impacto ambiental e impacto social. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a gente sabe que a gente vive num planeta com recursos limitados, recursos escassos, né? E estamos chegando talvez num momento do desenvolvimento da humanidade que estamos começando a perceber que se as empresas somente buscarem no longo prazo o retorno econômico financeiro, elas de duas uma. Em algum momento esse retorno financeiro vai começar a decrescer ou ela vai sofrer limitações, seja de questões de recursos físicos, ou seja, limitações de apoio de seus consumidores às suas práticas de negócio. Então a gente começa a ver um grande movimento que vem até das grandes famílias, que são as grandes proprietárias de ações de grandes empresas ou proprietárias diretas de grandes empresas, elas começarem a investir não somente em empresas, entre aspas, tradicionais, for profit only, vamos dizer assim, mas também e com cada vez mais intensidade em empresas ou em startups que buscam um longo prazo. E o que está por trás disso? Está por trás disso um movimento contemporâneo liderado pelos jovens, pelos millennials e disseminado pelas redes sociais e por todos os meios de comunicação existentes hoje, de que nós precisamos buscar, ou cada pessoa precisa buscar, duas coisas na sua vida. Primeiro, achar o seu propósito, que de maneira muito resumida é achar o porquê que encontrar, saber o porquê que você veio aqui para esse plano, qual que é a sua utilidade, qual que é a sua vocação, qual que é a sua missão aqui na Terra. Essa é uma coisa. E a segunda, que talvez seja mais importante, será cada vez mais importante, principalmente para as novas gerações. Qual vai ser seu legado? O que você vai deixar aqui depois de você passar por aqui? De que maneira você quer ser lembrado?
De que maneira você quer deixar o seu rastro na humanidade? Isso cada vez está sendo mais importante do que puramente você ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso profissional. Então surge, na minha opinião, um grande movimento do CEO de alto impacto social. Agora, por que você vai falar somente do CEO, Edu? Bom, primeiro que é um tema que eu adoro estudar, vocês sabem muito disso, eu faço contratação de CEOs, faço aconselhamento de carreira de CEOs, faço aconselhamento de negócios de CEOs, sou conselheiro de empresas, de ONGs, de empresas de impacto. E eu queria mostrar uma pequena apresentação que eu fiz, ela é bem pequena mesmo, a respeito do CEO de impacto social. Por acaso, ou não por acaso, essa pequena apresentação foi feita numa apresentação que eu fiz para a BenTV, que é uma empresa de investimentos, mas de investimentos em empresas de impacto social. E essa apresentação que eu fiz foi para tentar mostrar para diversos CEOs que estavam presentes qual que é a importância do papel dele como CEO. E esses CEOs não eram de empresas, necessariamente de empresas de impacto social, mas de grandes empresas, for profit, normais, tradicionais. Mas eu queria mostrar um pouco da relevância deles nesse novo mundo. E, consequentemente, da responsabilidade que ele tem nos dias de hoje. Por quê? Porque, na minha opinião, os grandes empresários, os empreendedores e os CEOs são, hoje, os grandes influenciadores contemporâneos. Por quê? Porque as grandes empresas, sejam elas globais, sejam elas locais, elas eventualmente têm mais influência e todo tipo de influência do que os governos. Né? A gente vê, começando aí pelos, sei lá, pelos grandes fundadores das empresas de tecnologia, né, como Mark Zuckerberg, como o Bill Clinton, enfim, entre tantos outros tão importantes, nós percebemos que essas pessoas elas conseguem influenciar multidões, milhões, às vezes bilhões de pessoas com um simples tweet, com um simples post. E também com outras coisas que eles fazem. Em grandes investimentos de impacto, em coisas que eventualmente não tem nada a ver com o seu negócio principal. Tá? Então, você CEO, você empresário, você empreendedor, você tem grande influência hoje perante muitas pessoas. É uma responsabilidade enorme. Principalmente até aqui no Brasil, falando do nosso país especialmente, né, com a, vamos dizer assim, baixa popularidade, por razões óbvias, dos nossos governantes. Então acho que cada vez mais, tanto os grandes empresários e empreendedores, quanto os grandes empresários e empreendedores sociais, são os grandes influenciadores da contemporaneidade. Isso dá, por um lado, um grande prestígio e, por outro lado, uma grande responsabilidade. Então, baseado aí no conceito do super disseminado do Golden Circle, o porquê em primeira instância, o como em segunda instância e o que em terceira instância, você faz, e o verbo é fazer, não é falar, são um grande megafone para você dizer para o mundo quem você é.
E aí eu tentei fazer uma verificação do porquê que eu faço o que eu faço, do como eu faço e do que eu faço para tentar mostrar para vocês este conceito do Golden Circle. Primeiro, no meio do círculo. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu acredito que somente pessoas com propósitos de vida e carreira, conectados com o propósito de existência de uma empresa ou empreendimento, podem prosperar conjuntamente. Isso é o porquê eu existo até. Isso é porque eu acredito nos meus negócios. Antes de te falar o que eu faço, eu estou te falando o porquê eu faço o que eu faço. Tá? Então é exatamente isso. Que precisa ter essa conexão do que uma pessoa acredita, os seus propósitos, os seus objetivos, as suas ambições, precisam estar conectadas com os propósitos, as ambições e as perspectivas de uma empresa, para que ambos possam prosperar conjuntamente. Tá? Então vamos dizer assim que eu existo para tentar fazer esta conexão de propósitos de pessoas físicas com propósitos de empresas que são as pessoas jurídicas. Quando isso dá nisso, eu atingi meu objetivo. Então eu preciso entender dos dois lados as pessoas e o que as motiva e como elas aprendem, como elas ganham competências, como elas evoluem, mas também preciso entender das companhias, como elas são conceitualizadas, como elas planejam seus negócios, como elas executam seus negócios e, consequentemente, que tipo de pessoas elas precisam para executar todo esse planejamento. Tá? Em segundo lugar, vem o como. Quer dizer, como que eu faço isso? Tentando conectar de maneira precisa. E algumas pessoas falam, Edu, você é cirúrgico. E essa é a palavra. Conectar de maneira cirúrgica projetos de vida e de carreira a projetos de empresas, ou a empresas, ou a empreendedores ou empreendimentos com muita inovação. Tá? Então, o como é isso? Conseguir fazer essa conexão de maneira muito assertiva, para finalmente eu dizer para vocês o que eu faço de fato, o que é o meu dia a dia. Então, eu recruto, eu avalio e desenvolvo pessoas de altíssimo potencial para empresas ou empreendimentos inovadores que querem transformar o seu mercado, o seu país ou o mundo. É isso que eu faço no meu dia a dia. Mas por trás disso tem o como e tem o porquê. Tá? Então, esse é o meu Golden Circle. E ele começa do porquê. Qual que é o seu? Para que você existe? Como que você faz isso? E o que você faz? Na ponta. Na prática. Tem gente que começa a fazer um monte de coisa na ponta sem saber o como, sem saber o porquê. Essas pessoas hoje, né, tem
tem uma palavra corporativa para isso, ou uma palavra conceitual para isso, que elas estão desalinhadas. Quer dizer, elas estão fazendo um monte de coisas, mas elas não sabem exatamente o porquê. E aí, com o tempo, isso causa uma grande frustração. Você não saber o porquê você trabalha tanto, você faz tantas atividades, você viaja tanto, você move montanhas, você coloca uma energia absurda sobre determinada coisa no seu trabalho, só que você não tem ideia do porquê que você está fazendo aquilo. E muitas vezes, o seu porquê está totalmente desconectado do porquê da tua companhia. Então tenta entender o porquê que a tua companhia existe. O como ela faz as coisas e o que ela faz as coisas. O que ela faz de fato. Mas muito importante é o porquê. Muito mais importante. Tá? E esse conceito, se você é uma pessoa mais jovem, você é um millennial, você deve estar se perguntando todos os dias. Talvez o seu pai ou sua mãe, talvez ele não tenha se perguntado tanto. Ou não se pergunte tanto isso hoje. Porque ele precisa tocar a vida. Mas saiba que até para ele, isso é muito importante. Tá? E aí eu queria fazer uma ilustração de um executivo que eu conheci, que é um grande CEO de empresas, que eu prefiro manter ele aqui com a identidade preservada, mas eu observando o que ele faz, eu acho que eu sei qual que é o Golden Circle dele. Ou pelo menos eu tenho uma hipótese. Ele existe, por que ele existe? Para entender, por entender, ele existe por entender que o mundo empresarial deve ser um dos principais influenciadores positivos de uma sociedade. Notadamente em sociedades como a nossa, de grandes desigualdades. E como que ele faz isso? Sendo um dos principais influenciadores no meio empresarial. E um líder, um CEO de altíssima performance. Por que de altíssima performance, Edu? Porque se ele não for de altíssima performance, ele não vai ser um influenciador. E além de ser de altíssima performance, ele quer ser justo, generoso e consciente de seu papel na sociedade local, brasileira ou mundial. E o que ele faz? Ele age e defende politicamente e concretamente para aumentar, no sentido de aumentar sensivelmente a diversidade racial, de gênero e de opção sexual no meio corporativo e nos órgãos de influência da sociedade brasileira e mundial. Então, esse CEO, ele de fato encontrou o seu propósito. Esse CEO, de fato, ele entendeu que ele tem uma altíssima relevância, uma altíssima capacidade de influência sobre líderes de opinião e sobre muitas outras pessoas. Consequentemente, ele sendo um CEO de alta performance e também um CEO justo, generoso e consciente, ele faz o quê? Ele defende e age politicamente e de maneira concreta por meio de ações reais para aumentar sensivelmente a diversidade racial, de gênero e de opção sexual no meio corporativo. Para levantar esse debate
no big business, no mainstream. E fora do mainstream também. E fora das empresas, mas dentro da sociedade como um todo, incluindo ONGs, governos e assim vai. Tá? Então, qual que é o seu Golden Circle? Isso é importante você entender. E, finalmente, bom, por isso que, só para finalizar, ao fundar a minha empresa de Executive Search, a CEO Infinitas, eu decidi também liderar, mentorar, apoiar, investir, doar meu tempo, minha experiência, minhas competências, meu networking, meu trabalho braçal, às vezes, em projetos, em empresas de alto impacto social. Então, além de eu, nas minhas buscas, nas minhas conversas com clientes, nas minhas entrevistas com executivos, nas minhas conversas com executivos, eu tento sim influenciá-los nestes temas, até por isso eu estou fazendo esse pequeno vídeo. Mas além disso, eu na prática, eu atuo fortemente influenciando jovens, influenciando CEOs, influenciando famílias empreendedoras, famílias empresárias a terem no teu core, no seu cerne, na tua missão, defender que os seus negócios tenham resultados não somente financeiros, mas resultados ambientais e resultados de impacto social. Tá? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje para vocês, que é uma causa que eu defendo fortemente e acredito, por outro lado, que assim, eu costumo dar um exemplo, né? Só para falar aqui de uma empresa de muito sucesso, mas por exemplo, o Google. O Google é uma empresa for profit, ganha milhões, bilhões de dólares, né? Deixa os seus acionistas muito felizes e assim vai. Mas se você pensar que o Google ele proporciona o mesmo nível de informação para qualquer pessoa que tenha um celular muito básico, essa pessoa pode achar qualquer coisa que qualquer pessoa no Japão, nos Estados Unidos ou na Suécia também pode achar, de maneira gratuita. Tá, mas ele tem formas de que ele ganha dinheiro, etc. Tudo bem. Mas vamos pensar na utilidade. Né? Ele dá uma ferramenta para que você, se você estiver em Burkina Faso, que é o país mais pobre da África, ou você estiver na Finlândia, que é o país com maior IDH do mundo, e você der uma busca no seu celular, você vai achar tantas informações quanto você quiser e vai ser exatamente a mesma. Essa empresa, de alguma forma, o Google, está impactando positivamente o mundo. Porque ele está, de alguma forma, dando acesso a informações para qualquer pessoa, sem distinção de nível social, de país que ele habita, de credo, de cor, de idade, de gênero, de nada. Então, a grande reflexão que eu consigo chegar é que a empresa do futuro ela vai precisar pensar dessa forma. Como é que eu impacto socialmente o mundo?
Como é que eu ganho não somente dinheiro ou retorno para o acionista, mas como eu ganho relevância social, como eu ganho relevância ambiental. Porque, ambientalmente falando, a gente sabe que os recursos naturais são escassos e estão perto do limite. E a nossa população só cresce. Então, em algum momento, a gente vai ter que reduzir drasticamente o consumo. Até por isso estão surgindo uma série de empresas, que é a tal da sharing economy, né, que nós estamos compartilhando recursos. Por que será que essas empresas começaram a existir? Porque alguém percebeu isso. Que não adianta, por exemplo, eu ficar querendo colocar no mercado todos os anos milhões e milhões e milhões de automóveis, por exemplo, ou milhões e milhões e milhões de roupas novas, ou milhões e milhões ou bilhões de casas novas, ou de hotéis novos, ou de sofás novos, ou de móveis novos, ou de computadores novos, ou de equipamentos novos. Por que eu não vou? Por que eu não tento otimizar isso? Tá? Então, é uma grande questão a ser discutida. Eu acredito que o CEO de sucesso, hoje e num futuro não muito distante, ele vai ter de ser um CEO que vai se incomodar, que vai se preocupar com o triple bottom line. Ou é um CEO que vai fazer essa reflexão e vai começar ele a escolher empresas, que tipo de empresas que eu vou querer trabalhar. O limite é isso. Porque no fim, como eu disse lá no começo, nós estamos numa era em que as pessoas estão sendo instigadas ou intimadas pelos seus filhos ou pelos jovens a pensar sobre o legado que você vai deixar para o mundo. É isso que eu queria dizer. Um grande abraço.